Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vamos falar sobre como terminou esse campeonato brasileiro, né? Graças a Deus acabou. Acabou o sofrimento, será que acabou o sofrimento? Tomara que sim, e que o Botafogo leve grandes lições, né, desse campeonato daqui para frente. É o mínimo que a gente espera, porque o que aconteceu com o torcedor alvinegro, né, ninguém merece passar por isso. Inclusive, falas de Tiquinho Soares, né, depois do jogo, se referindo ao torcedor botafoguense. Daqui a pouco vou falar disso. Vamos fazer só um apanhado aqui rápido de como terminou o campeonato, né? Uma pontuação baixa do campeão Palmeiras, né? Palmeiras chegou a 70 pontos e a gente ficou aqui falando durante todo o segundo turno que o número mágico seria 75, né? Mas dá para entender aí que o Palmeiras, que vinha bem atrás do Botafogo, conseguiu levantar a taça, né, com apenas 70 pontos. O Grêmio de Luizito Soares surpreendeu aí nessa reta final e acabou com o vice-campeonato com 68 pontos, né? Venceu ontem o Fluminense, que já está com a cabeça lá na Arábia, né, na Arábia Saudita, venceu no Maracanã, em mais uma boa atuação do atacante uruguaio. O Galo terminou em terceiro com 66, Flamengo também com a mesma pontuação em quarto, e o Botafogo no G5 com 64 pontos. Complicado, minha gente, complicado. Esse número baixo, né, do campeão, 70 pontos, também aconteceu a mesma coisa lá na zona de rebaixamento. Normalmente a gente fala em 45 pontos, né? Só que o Bahia escapou com 44, tá? O Santos acabou sendo aí o último rebaixado, a equipe da Vila Belmiro, né? Até estranho, né, que o Vasco comemorando a beça, né, ter escapado ali no final com o Léo Pelé, né? Léo Pelé, que é a cara do Pelé, e acabou rebaixando o Santos, né? Muita confusão lá na Baixada Santista pós-rebaixamento. Galera, só para a gente entender aqui, eu sei que ninguém aguenta mais a gente falar dos 47 pontos do primeiro turno, eu não aguento mais, mas só para a gente contextualizar, o Cruzeiro, que nessa reta final teve até uma boa campanha com o Paulo Tuori, né? Ficou invicto com o comando do Paulo Tuori, terminando empatando ontem, gol do Nicão no empate que deu o título ao Palmeiras, né? O Cruzeiro chegou a 47 pontos e terminou em 14º lugar, ou seja, a nossa pontuação lá do primeiro turno seria suficiente para o Botafogo escapar do rebaixamento e ainda terminar em 14º lugar. Foi a pontuação do Cruzeiro, que ainda ficou acima de Vasco com 45 e Bahia com 44. Todos escaparam, né? Bahia aí, que estava numa situação bem difícil, acabou goleando o Atlético Mineiro, né? E aí, só para a gente ainda fechar essa questão dos números, o Botafogo precisava, né, para chegar aos mesmos 70 pontos que o Palmeiras alcançou, né, e ser campeão brasileiro, precisava apenas de 23 pontos nesse segundo turno, né? Menos da metade do que fez no primeiro turno era suficiente para o Botafogo ser campeão e não conseguimos, fracassamos. Galera, sobre o jogo, né, falar um pouco do jogo, apesar de não dar a menor vontade de falar dessa partida de ontem. Sonolenta, equipe novamente apática, parecia que não estava disputando mais nada. E tem uma coisa importante de se falar. Se vocês pararem para pensar, exceto a questão do rebaixamento que eu acabei de falar, que envolvia Bahia, Santos e Vasco, né? Esses três times, 2 iam escapar e 1 iria se juntar a Goiás, Curitiba e América Mineiro. Tirando esse recorte do rebaixamento, o título já estava na mão do Palmeiras, né? Ninguém acreditava que haveria, né, um milagre atleticano. A única equipe que entrava ontem com uma missão, e aliás muito mais nobre do que fugir do rebaixamento, né, era o Botafogo. O Botafogo tinha essa missão de entrar no G4, né, da onde ele ficou o campeonato inteiro, né, dentro do G4, só tinha saído justamente na última rodada diante do Cruzeiro. Então a única equipe que tinha essa motivação, né, ou deveria ter, melhor dizendo, era justamente a nossa equipe, o nosso Botafogo. E
não foi o que se viu. O Botafogo apático, né? O Botafogo entrou todo mexido pelo Thiago Nunes. Eu sei que teve gente que reclamou, tá maluco, o que ele tá fazendo, tal. Entrou com o ataque reserva, né? Com o Carlos Alberto, com o Janderson e com o Luiz Henrique, né? Na frente. Mas eu entendo, eu acho que ele já tá ali pensando na temporada 2024, resolveu dar uma mexida ali, ver se o pessoal aí, a garotada mais nova, dava uma resposta, o que também não aconteceu, né? O Botafogo está num momento de astral péssimo e que eu acho que poderia até entrar o Messi no time que não ia adiantar, né? Essa é a impressão que dá. Mas o Thiago Nunes tentou alguma coisa ali, o Botafogo sofre o gol no primeiro tempo, em seguida o Inter ainda faz um segundo gol, felizmente o VAR anulou, né? Por impedimento, e é isso, né? Então, assim, o primeiro tempo foi isso. E o Botafogo via naquele momento os resultados, né, nos favorecendo. Atlético perdendo para o Bahia, Flamengo perdendo para o São Paulo. O Grêmio, que começou perdendo para o Fluminense, àquela altura já tinha virado, tudo bem. Mas, quer dizer, 2 resultados eram favoráveis para o Botafogo. O Botafogo só precisava de um resultado, né? Ou que Galo ou que Flamengo não vencessem e estavam perdendo seus jogos. Ou seja, era para o Botafogo, né, ter entrado, mas no fundo a gente já sabia que isso não ia acontecer, né? O Botafogo tá derrotado desde qual rodada? Eu estava pensando nisso ontem. Qual o momento, na opinião de vocês, comenta aí embaixo, que o Botafogo desistiu do campeonato, né? Eu acho que tem 2 momentos principais. Quando o Botafogo perde para o Palmeiras, da maneira que foi, né? O Botafogo parece que sofreu ali uma síndrome de eu não mereço ser campeão, né? Parece que ali, naquele momento, o Botafogo já, tipo assim, pô, a gente tomou essa virada pro Palmeiras, então entrega a taça pros caras, né? Então, esse é um dos momentos, né? Outro momento também que é importante é o do apagão, né? O do apagão. Era um jogo ainda que o Botafogo vinha motivado e aí aconteceu o que aconteceu, né? Mas comenta aí embaixo qual a sua opinião, né? Teve vários momentos, o jogo com o Grêmio também, complicado, minha gente, muito complicado a gente entender o que se passou na cabeça desses jogadores. Agora, não adianta também o Mazuco vir agora, foi até bom ele ter se manifestado, né? Menos mal, mas assim, quem está no comando tem que assumir as culpas também, né? Não dá para dizer que foram só os jogadores, ou não dá para dizer também que foram os treinadores, né? O Botafogo teve 5 treinadores na temporada, né? Luiz Castro, Cláudio Caçapa, Bruno Lage, Lúcio Flávio e Thiago Nunes. Enquanto o Palmeiras campeão, de cabo a rabo com o Abel. Tentem fazer um exercício de imaginar que tudo isso tivesse acontecido no Palmeiras. Palmeiras tivesse começado o campeonato com o Abel, né? Que era o nosso Luiz Castro. Depois sai o Abel, entra um outro português no lugar. Aliás, antes entra um cara ali para ficar alguns jogos, né? Que seria o Caçapa. Aí depois vem um outro português e daqui a pouco vem um cara que os jogadores do Palmeiras indicam, um cara da comissão técnica, mas inexperiente. E aí no final ainda entra um outro cara. Nenhum clube resiste a 5 técnicos. O perfil de troca desse jeito que houve é um perfil de time rebaixado. E o Botafogo fez um segundo turno de rebaixado. O Botafogo ficou à frente só de 2 ou 3 times no segundo turno. De tão ruim que foi, né? Então, são muitos erros juntos. São muitos erros juntos. Agora, quem comanda o Botafogo tem que assumir as responsabilidades, né? Isso é importante, porque como que o psicológico do time desabou da maneira que desabou. O próprio Palmeiras, se a gente for analisar, ele oscilou no campeonato? Oscilou. O Palmeiras teve uma eliminação
que deve ter certamente doído muito pro palmeirense, para os jogadores, comissão técnica, que foi da Libertadores, para o Boca Juniors jogando no Allianz Parque. O Palmeiras sentiu o golpe, né? Mas recuperou-se no campeonato. O próprio 4-3, né, em que eles nos vencem, tudo bem que teve ajuda da arbitragem, a gente já falou isso várias vezes. Mas o Rafael Veiga ontem comentou desse jogo. Falou que, olha, que ele esperava um esporro, uma bronca do Abel no intervalo, e que o Abel até falou assim, olha, vamos ver pelo lado positivo. Pior do que foi esse primeiro tempo não vai ser o segundo. Vamos tentar vencer o segundo tempo. Se fosse o segundo tempo fosse só um jogo, ganhar por 1-0, ganhar por 2-1, vamos tentar vencer esse segundo tempo. E acabou sendo muito melhor até do que eles poderiam imaginar. O Botafogo começou a se destruir no momento em que tomava gols, e que foi o mesmo roteiro ontem. Quando a gente esperava que o Botafogo fosse reagir, Botafogo, primeiro minuto de jogo do segundo tempo, o Janderson empata, cruzamento do Marlon Freitas, o Janderson cabeceia e empata. Naquele momento ali, torcedor é sempre torcedor. A gente pensou, pô, quem sabe vai dar, né? Quem sabe vai dar. E em seguida o Botafogo tomou o segundo e tomou o terceiro. Aliás, golaço do Alan Patrick. E depois o gol, acho que Pedro Henrique, né? Não me lembro agora o nome do jogador do Inter. Ao meu ver, Lucas Perry de novo falhou no segundo e terceiro gol, né? Nem de longe o Lucas Perry do primeiro turno. E a equipe entregue. Então, assim, o Botafogo, assim como tomou o gol do Hendrick, despencou no Nilton Santos. Tomou o gol do Luizito Soares em São Januário, despencou. Tomou o gol do Curitiba. Quer dizer, até quando o Botafogo fazia o gol, né, no caso do Curitiba, quando o Botafogo fazia o gol antes, sofria um empate. Ou como foi com o Santos também. Então, algo muito sério aconteceu, né? Agora já acabou o campeonato, não adianta a gente lamentar, né? Precisa uma mudança grande. Vamos lá. Thiago Nunes após o jogo. O jogo que culminou na nossa destruição foi o Curitiba. Não conseguimos competir contra Cruzeiro e Internacional. O Thiago Nunes, ele pega um recorte de 5 partidas, em que ele empatou 4 e perdeu uma, a de ontem. Né? Então, na cabeça dele, o que destruiu ali foi o Curitiba. Só que antes já tinha tido o gol do Messias também no empate do Santos. Também tinha sido outro balde de água fria, né? Seguindo aqui nas aspas do Thiago Nunes, penso que o perfil dos jogadores é importante nesse momento, ou seja, já falando 2024. Jogadores acostumados a competir nos momentos de pressão. É exatamente isso que a gente está falando. O Palmeiras é um referencial nisso, disse o Thiago Nunes, com o mesmo comando técnico e jogadores acostumados à pressão. E é o que eu acabei de falar. Mais uma frase aqui do Thiago Nunes. É preciso ter jogadores com força mental. Só que quem olhasse o primeiro turno, além da campanha espetacular, diria, pô, Tiquinho é um cara com vivência de Europa, né, de grandes competições na Europa, jogando pelo Porto. Eduardo, a mesma coisa. Marçal, jogador de Premier League, né? E por aí vai. E o que se viu pareceu uma equipe ali, sei lá, sub-17, assustada, olhos arregalados, né? O PR ontem, o PR até melhorou nos últimos jogos, mas assim, ontem já estava com uma cara de assustado, assim, desde o início do jogo. Deve estar já pensando lá no Lyon, né? O Mazuco, tá, na coletiva pós-jogo, ele se sentou do lado do Thiago Nunes. Aliás, uma coincidência aí, né? Tanto o Mazuco como o Thiago Nunes falaram na palavra frustração, né? O Mazuco classificou, como eu disse, o segundo turno do Botafogo como pífio, né? Temos que voltar a ter a mentalidade vencedora. Fomos uma equipe improvável no primeiro turno, e depois essa campanha horrorosa, grotesca no segundo, né?
Aí, esses adjetivos sou eu que tô dando, mas ele falou em pífio. Mazuco também aproveitou para agradecer o torcedor do Botafogo. Espera que ano que vem o torcedor novamente enche os estádios. Vai ser difícil recobrar essa motivação. A gente sabe que o torcedor é passional. Tomara, né? Tomara que o torcedor volte ao Newton Santos o mais breve possível. Se motive, se anime, né? Mas no momento é muito difícil a gente pensar nisso. A gente está muito machucado mesmo, né? E aí, completando, o Mazuco também falou que o Botafogo, ano que vem, possa se firmar como um time vencedor. Não foi vencedor esse ano, né? Foi o oposto. Ano que vem certamente será melhor. Pior fica difícil, né? O Mazuco também destacou que ele já vem tendo conversas com o John Textor, Alessandro Brito e com o Thiago Nunes, conversando ativamente, segundo ele, para o projeto 2024. O nosso diretor de futebol também aproveitou para agradecer o Thiago Nunes por ter aceitado vir, né, nessa reta final, pegou esse abacaxi, justamente que eu falei, os empates, né, contra Fortaleza, Santos, Curitiba, Cruzeiro e a derrota de ontem, né? Galera, o Tiquinho Soares entrou ali no final do jogo, acabou que o trio Júnior Santos, Tiquinho Soares e Vitor Sá entraram ali pela metade do segundo tempo, e o Tiquinho acabou falando, né, depois do jogo, basicamente rebatendo as falas do Diego Costa. Ou seja, reforça o que eu tinha trazido aqui ontem, de que não tinha caído bem no elenco as falas do Diego. Pessoal, eu fico meio em cima do muro nessa. Eu acho que teve gente que achou que o Diego foi bem, de criticar, que faltou humildade ao time. Tem gente que acha que o Diego Costa tirou a responsabilidade de si, né? Mas, enfim, o Tiquinho, ele começou, né, falando: quero primeiramente pedir desculpa ao torcedor botafoguense que não merecia isso. É uma situação bem difícil que eu acho que nunca ninguém viu, né? Realmente. Sei que eles, nós torcedores, estão muito abalados, como a gente também está, né? Então, o Tiquinho falando que a responsabilidade é toda dos jogadores e deixando claro também o seguinte, que a gente é humilde, temos um grupo de homens, isso ele falou mais de uma vez, né? E que espera que ano que vem o Botafogo retome o caminho de vitórias, né? Em nome de Jesus, falou Tiquinho Soares. E aí ele foi perguntado também: então você promete, né, Tiquinho, que o Botafogo, você consegue prometer algo para o ano que vem? E aí o Tiquinho falou que não dá para prometer nada, até porque ele não sabe como as coisas vão caminhar. Então não dá para dizer se o Tiquinho vai sair, não vai sair, se isso tem alguma coisa a ver com isso, né? Ele falou: espero que os jogadores que fiquem honrem essa camisa do Botafogo, que é um clube muito grande, enfim. Então foi uma fala, inclusive foi perguntado: você está rebatendo o Diego? Não, o Diego, aí o Tiquinho deu né, passou um pano de leve. Não, o Diego trocou as palavras, tal. Mas certamente foi uma fala em resposta ao Diego Costa, né, de que teria faltado humildade e que o oba-oba da torcida teria contaminado os jogadores. Se foi isso, se não foi isso, não importa. Algo grave aconteceu para o Botafogo entregar o campeonato da maneira que entregou, para o Botafogo ter ficado com o psicológico no pé, né? O que dói é que é um campeonato longo, sei lá, 8 meses de campeonato, 38 rodadas, e o Botafogo não ter conseguido detectar e corrigir a tempo essa queda. Falamos sempre aqui, todo time passa por oscilação. Palmeiras perdeu para o Boca Juniors, que era o grande objetivo, era a Libertadores, entrou numa depressão, né? Toda equipe vai passar por momentos ruins, né? O próprio Palmeiras também no primeiro turno não entrou com tudo, porque poupou em alguns jogos focado na Libertadores, que era o grande objetivo,
né? Então, assim, o grande problema que eu vejo é que o Botafogo não soube reagir a uma porrada, né? Eu acho que essa pancada contra o próprio Palmeiras é um jogo que vai ficar marcado, né? Infelizmente. E o Botafogo não soube reagir, porque naquele momento o Botafogo ainda era líder, né? O Botafogo encarou tanto aquele jogo como uma final, né? O primeiro tempo, o Botafogo dispara 3-0 e aí deu aquela sensação, somos campeões. Os torcedores na arquibancada se abraçando a cada gol, pô, a gente vai ser campeão. E aí a ducha de água fria no segundo tempo, né? Gol do Hendrick, expulsão do Adrielson, pênalti perdido pelo Tiquinho. Só que um campeonato de 38 rodadas, a gente cansa de falar, não é decidido num jogo só, por mais que fosse um jogo importante, né? Que envolvia ali líder e vice-líder. Então tem que ter cabeça. Tem que ter cabeça. E foi tudo que o Botafogo não teve. O Botafogo entregou esse título. É até estranho ver, assim, a festa do Palmeiras. Eu não sei vocês, mas a sensação que dá é que, tipo assim, não é real aquilo ali. Parece uma coisa meio fake, porque é um título que não dá para dizer que o Palmeiras não queria, porque o Palmeiras tem uma mentalidade vencedora, mas caiu no colo do Palmeiras. Assim, é quase constrangedora a situação, porque é tipo assim, o Botafogo tava com a taça na mão e tipo assim, olha, toma aí, que a gente não quer. Então, assim, algo muito grande tem que ser feito, não dá para manter. Eu sei que é difícil falar isso, né? Não dá para manter a base do time. Vai ter que manter porque os jogadores têm contrato longo. A gente sabe só de Plácido saindo. Parece que ainda vai ter uma reunião agora essa semana dos empresários do de Plácido. Só falta ele ficar, mas eu acho difícil. O Thiago Nunes não vinha nem utilizando ele, nem relacionando. Mas Adrielson saindo, Lucas Perry saindo, Diego Costa provavelmente também vai sair. Mas tem que chacoalhar. O Botafogo agora vai jogar uma pré-Libertadores, né? Começando aí no final de fevereiro. Voltando aí de férias início de janeiro, ali 8 de janeiro, se não me engano. E o Botafogo vai ter que chacoalhar. Aí você pega o próprio Internacional, que fez uma campanha ali, foi bem na Libertadores, mas no Brasileiro uma campanha mediana. Mas o Internacional tem um Ener Valencia, Alan Patrick. Então, assim, falta uma robustez de jogadores no Botafogo. A gente foi levado a crer que era um timaço e que não era, né? Então, que o Botafogo precisa ser muito assertivo, pensar grande para chacoalhar, inclusive trazer de volta a torcida. A torcida está muito machucada, a torcida está muito doída. Não foi fácil o golpe que a gente sofreu. Então, que o John Textor tá pilhado, o John Textor, né? Ontem a Leila respondeu, né? Aquele jeito dela ali meio irônico, meio debochado. Ah, ele que é o proprietário, né, do Botafogo, deve estar desequilibrado. Então que essa pilha toda do Textor sirva para dar uma resposta importante em 2024. O torcedor do Botafogo precisa dessa resposta. Contratações. O Textor não falou no jogo com o Cruzeiro que o Botafogo ia ser agressivo? Então, contratações contundentes, importantes. Que o Botafogo esteja mesmo se mexendo, como disse o Mazuco. Não basta só conversa. Estamos conversando muito. Agora a gente já sabe que o Botafogo não vai para a fase de grupo. Foi a estocada final, né? A estocada final. Todo mundo deve ter ouvido a piada aí nos últimos dias. Eu ouvi. E que é uma piada que é verdade. Que se o campeonato tem mais 5, 10 rodadas, o Botafogo era rebaixado. Tal
o declínio, né? E a moral no pé dos jogadores. Acho que ninguém acreditava mais que o Botafogo ia ganhar esse jogo de ontem. Então que o Botafogo dê essa resposta, olha, com força. O momento do Botafogo mostrar a sua grandeza, do clube mais tradicional, do glorioso, desse gigante que é o Botafogo, que ajudou, né, a escrever a história do futebol brasileiro e mundial, que o Botafogo dê essa resposta em 2024. Porque você separa meninos de homens, Tiquinho falou que é um elenco de homens, nessas horas. O baque foi muito grande, a pancada foi muito grande. Então que o Botafogo responda prontamente de que isso nunca mais vai acontecer na nossa história. Que a lição está aprendida e que o Botafogo é aquele Rocky Balboa, que tomou porrada, levantou, tá nas cordas, mas a gente vai chegar lá e nocautear o adversário. É essa mentalidade que a gente espera da SAF Botafogo, do Textor, Mazuco, Alessandro Brito, quem seja, Tairo, quem está no comando do Botafogo, precisa dar essa resposta. Os jogadores vão e vêm, né? Como diz a música. O clube continua e o clube tem que ficar em pé. O Botafogo hoje não está nem nas cordas, está querendo segurar ali nas cordas para começar a se levantar. Então a resposta tem que ser imediata, que o Botafogo saia do discurso e vá para a prática real de vamos lá, vamos resolver o CT que tem que resolver com a prefeitura, com o Eduardo Paes, vamos começar a construir esse CT. Porque o Lyon vai contratar através do Botafogo jogadores, talentos sul-americanos, a gente não precisa mais de Segovinha, não digo no elenco, mas eu digo assim, de novos Segovinhas. Não precisa de novos Diego Hernandes. Não precisa de novos Adamos. Valentim Adamos. A gente já tem aposta demais. Tomara que essas apostas explodam, né? Ano que vem, tomara. Mas o Botafogo não precisa mais desses caras. Porque o Nicão, o Santos... O Nicão até fez o gol ontem, né? Do Cruzeiro. Beleza, o cara quer vir... O Thiago Nunes acha que vai ser um bom cara para fazer parte do elenco. Mas não é um cara que vai chegar e vai resolver. O Botafogo precisa, de fato, ser agressivo no mercado, como disse o Textor. Não fique só na promessa. Por tudo que aconteceu, pela maneira que a torcida do Botafogo abraçou o Botafogo em 2023... A resposta que não veio no campo, foi um fracasso no campo, um quinto lugar bizarro, patético, que essa resposta vem então em organização, em tudo, contratações de peso, como eu falei, o CT comece a sair do papel e comece a ser construído, entendeu? Porque o torcedor botafoguense não aguenta mais um 2023. Esse 2023 foi a gota d'água. Mas o Botafogo evoluiu, estava na Série B até 1 ano e meio atrás, né? Beleza. Só que a gente sonhou esse ano e acordamos num pesadelo. Galera, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente vai continuar aqui, mesmo nesse período aí de recesso, de férias, de fim de ano. Continuaremos aqui cobrando, especialmente cobrando, porque... A gente, como eu sempre falo aqui, elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar. O torcedor do Botafogo está muito machucado e a gente não desiste. O torcedor do Botafogo é uma fortaleza e não se renderá nunca. Tamo junto, valeu. Abraço, minha gente. Comenta aí embaixo o que vocês pensam. Tamo junto.